Depois da faculdade de Direito, eu já disse que comecei com o meu tio Emílio, e depois fui trabalhar com o Walter Sereviva, de quem fiquei sócio por muitos anos, advogando muito tempo e advogando com ele para emissoras de rádio e televisão. Primeiro a Gazeta, né? Casper Libra, a Fundação Casper Libra, e depois, na Copa de 74, nunca vou esquecer, o João Saad convidou o nosso escritório para ser o negociador dos direitos da Copa do Mundo de 74 com as duas poderosas redes de televisão, a Rede Tupi e a Rede Globo, que nascia e já era poderosa. Ainda não era o primeiro lugar, mas estava chegando. E aí passou a Tupi e acabou com a Tupi anos depois. Então, eu fui esse advogado que negociou direitos, o que eu dizia para o advogado da Globo, nunca vou esquecer, porque eu dizia para ele, não, a minha proposta é essa, uma coisa baixíssima. Era um grupo de emissoras que se juntaram para fazer uma rede de televisão, que era a TV Record, a Gazeta, da qual eu era advogado, e a Bandeirantes, que estava me convidando ali naquele momento para também ser advogado da Bandeirantes. E formou o Cibratel, Sistema Brasileiro de Televisão, nome esse que posteriormente foi vendido pelo Murilo Leite para o Silvio Santos. E nós conseguimos montar essa rede pequena de televisão, transmitimos a Copa do Mundo, e foi um sucesso, assim que o João Saad me convidou para ser diretor da rede dele. Queria montar, ele não tinha uma rede, ele tinha uma emissora de televisão em São Paulo, uma no Rio e uma em Belo Horizonte. E aí montamos uma rede de televisão que existe até hoje. Ela está aí com seus avanços e problemas, alegrias e tristezas, mas está aí. É uma rede grande de televisão, uma das 4 maiores, e eu acabei ficando lá em vários cargos por nada menos do que 25 anos. Primeiro como advogado, depois como diretor junto com o Zé Saad, na área de finanças, e posteriormente diretor-geral, e quando foi convidado o Walter Clark, me deram a vice-presidência, que eu fiquei durante muitos anos nessa vice-presidência. Lá aconteceu de tudo, como só ia acontecer em emissoras de televisão. É muito difícil trabalhar numa emissora de televisão, aquilo tem artista, que é um tipo difícil de negociação. Eles têm um pouquinho de ego, você acha? Nenhum. Uma coisa pequeníssima. Nós transformamos aquilo realmente numa rede nacional, com jornalismo, esporte e filme, que foi o auge da Rede Bandeirantes. Não por minha causa, pelo contrário, mas porque tinha talentos que sabiam trabalhar. E nós conseguimos um lugar no mercado publicitário que poucas vezes eu vi acontecer numa emissora de televisão brasileira. Ela era querida por todo o meio publicitário. A audiência baixa e o pessoal comprava publicidade. Dava certo um programa, melhorava o faturamento. Dava errado o programa, continuava bem o faturamento. Enfim, foi uma época de ouro que a Bandeirantes teve e que eu passei esses anos todos. O Walter Clark durou um ano só lá, uma pena. Mas eu fiquei 25. E quando o seu João me avisou que ele estava com um problema de saúde e ia se afastar, eu avisei-o que ia afastar também e deixei a televisão. Deixei a televisão Bandeirantes. Um mês depois, estou sentado no escritório de um amigo, advogado, conversando com ele para fazermos uma sociedade, provavelmente, e aí toca o telefone e a secretária vem e me diz assim, doutor Roberto, pois não, no telefone tem um sujeito falando que é o Silvio Santos. Será? Deve ser algum amigo meu querendo brincar comigo, eu não vou acreditar nessa bobagem. Tal. Aí pego imitando o Lombardi. Alô, Silvio? E ele responde, oi, José Roberto, como vai você? Era ele. Era ele. Aí, bom, o que foi, Silvio? Ah, não, eu soube que você deixou a Bandeirantes e tal, quer conversar comigo? Converso, claro, com prazer, por que não? Aí no dia seguinte fui lá na casa que era um escritório, onde a gente tinha morado aqui no Ibirapuera, na Rua Leiria, e então conversamos, acertamos, e eu disse para ele que ia precisar um mês e meio, que precisava
fazer uma operação de septo, e em seguida fui lá para o SBT e foram 4 anos fantásticos. Foi uma época que nós nos divertimos muito. Ele não queria que eu mexesse na programação. Em compensação, ele não mexia na administração. Tinha que dar certo. E eu não podia errar. Aí peguei um orçamento negativo para o ano, não ia passar enfim, ia ter dificuldades, ia precisar de dinheiro emprestado. Aí eu descobri que tinha 300 pessoas contratadas para fazer novela, mas que iam começar as novelas, não se sabia quando. Uma coisa assim de 200 atores e atrizes, produtores, diretores, coordenadores de novela, escritores, todo mundo lá sem fazer nada, em casa, não precisava trabalhar. Aí eu perguntei para a produção, né, mas por que esse pessoal não trabalha e não vem? Não, é porque quando o Silvio decidir que vai começar a novela, nós vamos utilizar essa gente. Então tá bom, então vamos demitir todo mundo e quando for precisar dessa gente, nós vamos contratar todo mundo. Mas, pô, não é possível ficar gastando esse dinheiro todo mês que nós temos dificuldade de caixa aqui na casa. Só essa demissão de 300 pessoas do dia para a noite, conversado com ele, chamei todo mundo, expliquei a situação, ficou o compromisso de serem recontratados, como foram, diga-se de passagem, anos depois, 3 anos depois, mais ou menos, foram recontratados. Mas aí, só esse dinheiro que deixou de gastar com esse grupo, fez com que a empresa tivesse lucro naquele ano. Uma coisa impressionante. Bom, outras coisas aconteceram, pedi demissão várias vezes, uma porque eu estava na Europa com a minha mulher, primeira mulher já falecida, e assisti um programa na Holanda chamado Big Brother, que eu nunca tinha visto na minha vida, nem sabia que existia. Fui até Hilversum, uma cidade próxima a Amsterdã, conversei lá com a produtora, a Endemol, conversei com o presidente dela, João Demol, e falei com o superintendente, que me atendeu muito bem, e me levou na casa do Big Brother, me mostrou o que era, me deu fitas e disse que estava disposto a fazer um negócio conosco no SBT, se o SBT quisesse fazer. Bom, eu trago o produto, trago as fitas, sento com o Silvio, mostro tudo para ele, e ele disse, estou impressionado, vamos fazer. Aí, comprando o terreno do lado para construir a casa do Big Brother, e eu ligo para esse superintendente, que é o Peter Langenberg, faço com ele a negociação por telefone, vamos abrir uma empresa, SBT Endemol, vai ser assim, vai ser assado. Aí o cara vem ao Brasil. Vem ao Brasil, temos uma reunião com o Silvio no SBT, e aí, então, vamos partir para o contrato. O Silvio topa, está tudo certo. Aí vai contrato, vem contrato, muda a vírgula, a parte tem que passar para o inglês, passa para o inglês, e isso tudo está certo, aqui está errado, até o dia que está tudo ok. Quando está tudo ok, eu digo para ele, vou à Holanda assinar o contrato. Claro, pode ir para a Holanda assinar o contrato. Aí, vai comigo, vão comigo. O advogado, um advogado da casa, e o engenheiro-chefe da rede. Chegamos lá em Hilversum, faltava lá uns detalhes na assinatura, toca o telefone do engenheiro, Alfonso Aurinho. Doutor Maluf? Sim. Silvio Santos? Não, agora não. Silvio Santos. Ele quer falar com o senhor. Alô, Silvio? Pois não. De que se trata? Não quero mais. Como não quero mais, Silvio? Está assinado já. Ah, então rasga. Como rasga, Silvio? Não é possível. Não vou rasgar nada. Já está tudo ok. Eu combinei com você. Você topou. Compramos o terreno do lado. Vai começar a construção da casa. Não quero mais. Pensei bem. Não é o nosso público. Eu não vou querer que faça. Aí eu não posso fazer nada, né? O dono era ele. Nada podia fazer. A não ser pedir para ele, olha, eu vou ter que voltar ao Brasil. E volto aqui para conversar. E dou umas mentiras aí e tal. E encerro a reunião. O Peter fica muito chateado comigo e tal. Bom, volto ao Brasil, sento com ele, peço demissão. Falei, você não faz isso comigo. Não, você não entendeu, era necessário.
O meu pessoal que me dá consultoria em televisão me diz que não é o nosso público. Eu provo que é o nosso público. Não é. Ok, perdemos. Aí passam 3 meses, sai no jornal uma notinha desse tamanho assim. TV Globo fecha contrato com o Endemol, vai trazer o Big Brother Brasil. Ele me chama e fala, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o quê? Nós perdemos. Mas não dá para... Não dá. Então vou ter que pensar muito nisso. Tá bom. Passam 2 dias, ele me chama lá no camarim e fala, resolvi o assunto. Nós vamos fazer um produto diferente, chamado Casa dos Artistas. Mas tem alguma coisa que é parecido com isso aí que você trouxe. Silvio, não dá, desculpe, não vamos fazer nada. Não, vamos. Silvio, eu assinei um documento para eles, me responsabilizando, civil e criminalmente. Se a gente fosse copiar, não vai ser cópia. Eu sei, você já me ensinou que cópia de formato, ideia, se for cópia, não pode fazer. Mas se for diferente, pode. Eu digo, não, nesse caso não vai ser diferente. Vai chamar a Casa dos Artistas, ao invés de você convidar qualquer pessoa, você vai trazer artista. Essa é a diferença. O resto vai ser igual. Não, é sim e tal, e coisa igual. Ele falou, eu contrato um bom advogado. Eu ia contratar o Ricardo. Para me defender. Mas eu vou fazer a Casa dos Artistas. E fez a primeira Casa dos Artistas, estreou antes no Big Brother na Globo, foi um sucesso. Aí ele mudou as regras do jogo e foi um fracasso, infelizmente. Mas, recentemente, terminou o processo e o SBT perdeu, obviamente. Teve que pagar uma indenização por ter utilizado uma ideia praticamente copiada ou um formato praticamente copiado.